para pais, mas também é importante os filhos participarem. Nós teremos aí no próxima quarta-feira, 19h30, o pastor Jader Borges falando sobre demência digital. O que esses dispositivos digitais têm feito no cérebro do ser humano? Então, telefone, o smartphone, o tablet, o computador, como está afetando o nosso cérebro. E ele vai ter uma palavra também muito específica, orientadora para os pais. Então, divulgue, coloque aí, convide pessoas, convide pais, convide adolescentes, jovens, para a gente ter o máximo de pessoas sendo instruídas aqui. Ok? A tecnologia também é uma ideologia, né, do nosso tempo. Nós vamos orar, pedindo que o Senhor abençoe o pastor Nelson nessa manhã. Bondoso Deus, nós já aprendemos aqui do mecanismo que a ideologia tem usado para afastar o nosso mundo perdido ainda mais do Senhor. E agora, Deus, nesse complemento, te pedimos que o Senhor também abra os nossos olhos para identificarmos de fato as armadilhas que muitas vezes podem afetar a nós que conhecemos o Senhor e conhecemos sua palavra, para que tomemos uma postura diante da nossa sociedade. Então usa o pastor Nelson, usa a palavra do Senhor também para nos orientar. Assim oramos, em nome de Jesus, amém. Possivelmente, lá ao meio-dia, nós teremos aí abrir para perguntas e respostas, só que quem fizer a sua pergunta terá que vir aqui, então, objetivamente, vai fazê-la. Então, talvez até você escreva a sua pergunta para ganhar tempo, e aí, então, interagindo com o tema do pastor Nelson. Obrigado. Obrigado por decidirem ficar, permanecer. Meia hora é um tempo muito curto, de fato, para tratarmos de um assunto tão complexo. Então, nós vamos poder ter mais um tempinho para a gente desenvolver um pouco mais. E eu tenho certeza que no final você vai continuar com a mesma sensação. Foi um tempo muito curto para tratar desse tema. Mas vamos lá. Precisamos já, de acordo com algumas interações que tivemos no intervalo, esclarecer algumas coisas. Alguém me pediu, Nelson, por favor, esclareça o que é burguesia e proletariado. Os burgueses são uma classe econômica que surgiu no século XVI e são, em grosso modo, são os donos de indústrias, donos de empresas, os patrões. Okay? E o proletariado são os empregados dessas indústrias, não são os camponeses, mas são os empregados das indústrias, das empresas. Tá bom? Um outro esclarecimento é, o que é ópio? O ópio é uma droga, era uma droga na época do século XIX, é um alucinógeno, né? O Marcão está me ajudando aqui. Era muito vendido pela Inglaterra na Índia, né? E é por isso que Marx faz essa analogia, né? E um outro, finalmente, é a questão da universidade. Quando eu mencionei que as universidades hoje estão, em sua maioria, tomadas pela ideologia, né? Mas nós devemos, como cristãos, nos posicionar diante das ideologias que nós temos. E aí é o que nós vamos trabalhar agora. Então, esse é o propósito desse tempo. O esclarecimento das ideologias dominantes no Brasil atual e nos dar elementos, e a partir disso nos dar elementos para um posicionamento realmente bíblico em relação a essas ideologias. Talvez você tenha saído para o intervalo com a impressão, o Nelson, então, ele é de ultradireita. Ele bateu bastante na esquerda, no marxismo, então ele é de ultradireita. Não é verdade. Nós vamos ver aqui que também a ultradireita tem as suas complicações, tá ok? E aí a gente, então,
chega a pergunta, finalmente, o que é esse negócio de esquerda e direita? Né? E quais as variantes entre a esquerda e a direita, ok? Politicamente falando. Então vamos lá. Kassab, Gilberto Kassab, interessante, em 2016, ele fundou o seu partido, Partido Social Democrático. E ele afirmou o seguinte, olha, o nosso partido não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Então o pessoal ficou, joia, ok, e o que é? Então, né? E às vezes a gente está assim também, né? Não, eu não sou nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. O que eu sou então? Mas não porque, como cristãos, estamos acima das ideologias, mas porque nós não sabemos exatamente do que se trata. Então a gente fica realmente indefinido. Então vamos esclarecer rapidamente o que é a esquerda, o que é a direita, ok? Alguns elementos característicos da esquerda. A gente já tratou aqui no tempo anterior, mas vamos colocar aqui numa tabela que você não vai enxergar. Legal. Vou melhorar na próxima, tá, gente? Vamos lá. A esquerda, então, ela é marxista e identificada com o socialismo. No Brasil, nós temos alguns partidos que são marxistas, é o PSTU, quem mais sabe? Ajuda aí. PSOL, PCdoB, não é? Então, o PT, daqui a pouco, guarda ele aí. Guarda ele. A instrução dele, a orientação política dele é coletivista, ok? É a orientação. Eles são socialistas no sentido de meios de produção sob controle de coletividades, ok? Isso em diferentes graus. Isso significa, então, que a ênfase produtiva numa sociedade marxista é a agricultura, por exemplo. O sujeito, ele planta alface. Ele não vai plantar sozinho, ele vai plantar em comunidade e o lucro vai ser, então, da comunidade que plantou, ok? O Estado, na concepção marxista, administra empresas, ok? Então, não existem empresas privadas na sociedade marxista com o objetivo de renda ou produtos para a sociedade. Então, quando, por exemplo, o PSDB, aqui no Brasil, ele diz que vai privatizar as empresas estatais, isso é um grande problema, porque aí os setores socialistas da sociedade, então, logo se levantam, dizendo isso é um absurdo, tal, etc. A ideia é que o Estado, então, é que administra as empresas. Reservas de mercado e monopólios estatais. Então, a Petrobras, por exemplo, é um monopólio do Estado. Maior regulamentação da economia. Então, numa sociedade marxista, a economia tem uma intervenção forte por parte do Estado. Né? Existem acordos coletivos entre empregadores e empregados, isso através de sindicatos. Né? Uma maior regulamentação do mercado de trabalho. Então, existem leis trabalhistas fortes em relação ao trabalho, CLT, aqui no Brasil e etc. Seguridade social mais abrangente e os impostos maiores para financiar o Estado que, numa sociedade socialista, o Estado é grande, é forte, ok? Ele influencia todas as áreas da vida do indivíduo. Essa é a ideia, basicamente, da esquerda, ok? Isso que propõe a esquerda. Diametralmente oposto, nós temos a direita. O que é a direita? A direita é
conservadora, politicamente falando. Nós temos alguns partidos no Brasil que são de direita, PSC, PSL, PP, progressista, né? São partidos de direita. A ênfase já da direita é no indivíduo. A ênfase da esquerda é no coletivo. Já da direita é no indivíduo. A sua economia é capitalista, ou seja, meios de produção sob controle de indivíduos, em diferentes graus. Então, o sujeito lá que está plantando o alface, a plantação é dele, só dele. A produção é individual. O Estado é mínimo, não exerce a atividade econômica que pode ser exercida pela iniciativa privada. Então, a tendência da direita é privatizar as empresas, as estatais. Okay? Os mercados são livres e sem barreiras para novos competidores. Okay? Menor regulamentação da economia. Então, não existe intervenção do Estado na economia. Os acordos trabalhistas são individuais e não coletivos. Não é? Então, existe um empregado ganhando mais do que um outro empregado, talvez de mesma função, e isso um acordo direto com o patrão. É possível numa sociedade capitalista. Menor regulamentação do mercado de trabalho, seguridade social menos abrangente e impostos menores para financiar o Estado. Só aí você já é de direita, né? Já escolhemos aqui a ideologia. Ok. Essa aqui é, então, a posição da direita. Entre essas duas, existem outras 5, pelo menos. Ok? Daqui a pouco, a gente não vai tratar de todas, uma por uma, mas daqui a pouco a gente vai voltar aqui. Mas eu gostaria de me deter um pouco mais no liberalismo econômico que está por detrás da direita, da posição da direita. Nós tratamos, antes do intervalo, da esquerda, do marxismo, e eu acredito que tenha sido suficientemente forte para dizer que eu não sou marxista, né? Agora eu vou ser suficientemente forte para afirmar que também não sou de direita. Ok? E aí, eis as razões. Vamos lá. O liberalismo clássico. A direita ela inicia no liberalismo clássico do século XVII e XVIII com o iluminismo. Né? A ideia era a soberania do indivíduo. Thomas Hobbes vai dizer a famosa frase: o homem é o lobo do homem. O que ele queria dizer? Que o homem, em estado natural, ele é selvagem. E ele briga com o outro por conta desse estado natural. Então, é necessário um contrato social entre as sociedades, ou na sociedade, melhor dizendo, para evitar, então, essa guerra, essa luta. Ok? Locke e Rousseau, eles vão dizer, então, que os indivíduos são soberanos para firmar esse contrato. Ok? Então, por exemplo, a Constituição ele é um contrato social entre os indivíduos da nação. E esses indivíduos, então, eles são soberanos para afirmar ou não esse contrato social. A segunda geração do liberalismo econômico veio no século XIX, na época, então, aí das revoluções sociais pós-revolução industrial. Né? Então, segunda metade do século XIX. E a ideia era o Estado mínimo. O Estado como protetor de direitos, chamado de Estado guarda noturno. Né? O principal pensador então, dessa ideia foi Adam Smith, que escreveu A Riqueza das Nações, e ele vai dizer, então, a respeito da competição individual, ele vai falar da divisão do trabalho, da desregulamentação do mercado interno e o comércio internacional irrestrito, ou seja, em outras palavras,
o laissez-faire econômico. Cada um faz o que quer em relação à economia. Não é? Você quer comercializar, então, telefones celulares, você vai comercializar telefones celulares. Você quer colocar o preço que você quer, você vai colocar o preço que você quiser. E você vai contratar quem você quiser, a quantidade que você quiser e pagar o salário que você quiser. Essa era a ideia de Adam Smith. A questão que foi levantada na época é que a ideia interessante da liberdade, mas a liberdade de um termina incidindo sobre a liberdade de outro. Quando alguém, então, ele abre uma empresa, ele diz o que ele deve pagar, de acordo com o que ele pensa, ele vai incidir sobre a liberdade do empregado. Essa é a dificuldade. Então, veio o terceiro estágio do liberalismo econômico, no século XX, que é chamado de Estado regulatório. Por conta desse laissez-faire da economia, surgiram, então, as grandes empresas, as grandes indústrias. Né? Por exemplo, nós temos hoje aí uma grande indústria ou empresa internacional. Quem que menciona aí? Ajuda aí. Apple, Microsoft, Samsung, Amazon, Ford. Quem que regulamenta essas empresas? Ou, será que é preciso, melhor perguntando, será que é preciso uma regulamentação dessas empresas? Essa foi a questão nos Estados Unidos no início do século XX. Né? Como regulamentar essas empresas. Então, foi aí que surgiram as leis antitrust, né? Se é que eu pronunciei corretamente. É isso mesmo, Davi? Acertei? Legal. O presidente Roosevelt, ele vai tentar controlar o baronato industrial, como ele costumava mencionar, através dessas leis. Okay? E aí surge, então, a quarta onda, que é chamado de Estado de Igualdade de Oportunidades. A questão era o seguinte, tem o Marcão e o Bima. Né? No liberalismo clássico, os dois, então, têm as mesmas oportunidades e eles têm as mesmas liberdades para fazer o que devem fazer, o que quiserem fazer. Né, quanto à sua questão econômica, quanto à questão do trabalho. Mas, nesse estágio, as pessoas vão perguntar, peraí, será que eles têm mesmo as mesmas oportunidades? O outro é mais forte. Bom, aí é com vocês. Resolvam, a luta de classes já. Será mesmo que as pessoas têm as mesmas oportunidades? Uns nascem em uma família que lhe dão mais recursos financeiros para pagar um curso de informática, pagar um curso de inglês e etc. O outro já nasce numa família que não tem recursos para pagar esses cursos para o seu filho. Então, não existe igualdade de oportunidades. Né? A vida é um jogo desigual, eles diziam. Então, compete ao Estado, perceba que não é marxista que está falando isso, é o liberal. Ele vai dizer, olha, compete ao Estado trazer uma regulamentação tal que assegure igualdade de oportunidades. Isso é chamado de o estado de bem-estar social. Bem-estar social. O Estado, então, é uma instituição que promove uma rede de segurança para quem passa por dificuldades ou mesmo para quem precisa, então, se igualar
nas oportunidades para a ascensão social. Ok? E aí vem, então, o quinto estágio do liberalismo econômico, que é o estado de apoio à escolha. E aí é o estágio que nós nos encontramos, século XX, século XXI. Eles vão dizer o seguinte, olha, não existe o bom que é comum para todos. Ok? O eticamente correto não existe isso para todos. Cada indivíduo, lembra que o liberalismo econômico ele é individualista. Então, cada indivíduo tem o direito de determinar o que é bom ou não para si mesmo. Ele estabelece o que é bom para ele. Ok? Então, os bens são diversos e entram em conflito uns com os outros. Eu digo, então, por exemplo, que viver com 2 mulheres é o bom, é o certo. O outro vai dizer que não, que o correto mesmo é ter uma relação homossexual. Para ele, isso é o bom, isso é o bem. Né? No liberalismo político e econômico, isso é possível. Porque cabe ao Estado não determinar o que é o bem, mas conciliar estes bens. Ele é um juiz de futebol, que organiza as lutas, as brigas. Okay? Então, as questões morais passam a ser de fórum privado. E o Estado não deve intervir. Perceba, então, a dificuldade aqui, aonde o liberalismo de direita, de extrema direita, vai nos levar. Divórcio, homossexualismo, aborto, pedofilia, são questões de fórum íntimo, de acordo com esse pessoal. Então, o Estado não deve intervir. É aqui que se encontra, então, a sociedade atual americana. Quando você se posiciona publicamente contrário, por exemplo, a essas questões, como o homossexualismo, você é taxado como um camarada retrógrado. Porque você não tem uma mente liberal, pluralista. Né? É interessante, porque já numa sociedade socialista, isso é visto de uma outra forma também, mas na Rússia atualmente teve a Copa do Mundo, e vocês acompanharam a questão do homossexualismo na Rússia, e Putin fez o quê? Aqui não! Né? Quando falou de beijo gay em público, ele disse, olha, aqui não. E aí os liberais ocidentais se levantaram, isso é um absurdo, é uma mentalidade retrógrada, porque numa sociedade como a dele, isso é possível. Já na sociedade ocidental, que tem essa mente, então, liberal, já não é mais possível. Então, de um lado, nós temos uma ideologia de esquerda que idolatra o Estado é máximo e doutrina as mentes. De um outro lado, nós temos a direita, que idolatra não o Estado, mas o indivíduo. E a partir do indivíduo, quer determinar o que as pessoas devem pensar ou não, o que é uma contradição. E isso é interessante. Então, nós temos aqui 2 ideologias. E aí nós, como cristãos, precisamos, novamente, precisamos voltar às Escrituras e ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer sobre tudo isso. Romanos capítulo 13. Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus.
e as que existem foram ordenadas por ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus. E os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faz o bem e receberás o louvor dela. Porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição, de ira contra quem pratica o mal. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão também pagais imposto, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Paulo está na segunda sessão da sua carta, na primeira metade da carta, até o capítulo 11. Então, é uma sessão doutrinária. Ele vai trabalhar a questão do pecado, da justificação, da santificação, da eleição. E agora, então, a partir do capítulo 12, ele trata da parte mais prática, da vida cristã, a partir daquilo que ele acabou de falar, à luz da primeira sessão de Romanos. E o que ele trabalha aqui nesse texto, no que cerne ao Estado? Veja o verso 1 e 2. Ele vai dizer que as autoridades foram constituídas por Deus. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, soberano sobre os sistemas econômicos, políticos, sobre as ideologias. Mesmo quando um ateu ele está governando, Deus ele é soberano sobre isso. Deus está acima e esse governante só faz o que Deus permite que ele faça. No verso 3, Paulo vai dizer que as autoridades civis refreiam o mal. Se presta a refrear o mal. É realmente um sinal de fracasso do Estado brasileiro. A violência crescente que nós temos visto no nosso país. Recentemente nós passamos, eu e o pastor Davi Júnior, nós passamos no Rio de Janeiro, como é que chama aquela? Anel? Como? Alça Metropolitana. E a gente precisou passar correndo. Isso era 10 horas da manhã. Eu fiquei hospedado num bairro do Rio de Janeiro, na casa de um pastor colega nosso, e ele foi nos levar até o treinamento. Isso era 8h30 da manhã. Ele passou o sinal vermelho. Eu fiquei alarmado. O segundo sinal, ele passou de novo, estava vermelho. E no terceiro ele já ia passando, eu falei, peraí, pastor, o senhor não está vendo? Desculpa falar, mas está vermelho. Ele falou, olha, Nelson, se a gente parar aqui, a gente corre o risco de ser assaltado. Eu falei, peraí, mas são 8h30 da manhã. Não, mas inclusive esse horário. A gente precisa tomar cuidado. Isso é uma expressão de do fracasso do Estado. As autoridades civis refreiam, elas se prestam a refrear o mal. Verso 3 ainda, o governo tem o poder de promover o bem em geral. Né? Ele tem essa prerrogativa. Ainda depois no verso 4, os funcionários do governo servem a Deus para o bem. Mesmo que ele não seja crente, mesmo que ele não reconheça Jesus Cristo como seu Senhor, ainda assim, Deus, em sua soberania, usa esses funcionários para a promoção do bem. Verso 4 ainda, a autoridade é agente de punição. Ela existe, o Estado existe para punir o mal, para refrear o mal, mas também para punir o mal. No verso 4,
E ele ainda menciona, mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada. Estava ensinando sobre isso aqui no IBPV, lá do Recife, e um jovem perguntou, Nelson, o que ele quer dizer com espada? Bom, espada significa espada. É punição. O Estado tem a prerrogativa de punir, então, o mal. Ok? Versos 5 e 6, se isso implica em pena de morte, eu acredito que sim. A minha posição é essa. No verso 5 e 6, enquanto servo de Deus, devemos nos sujeitar às autoridades constituídas, uma vez que o Estado e as autoridades constituídas por Deus são servas de Deus, então nós devemos nos sujeitar, à medida que ela não se insurge contra Deus. Ok? E no verso 7, existem esferas diferentes de atuação. Interessante, ele coloca aqui tributo, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Existem esferas de atuação. Então, o entendimento em relação a isso é extremamente importante. Esferas de atuação. Existe uma forma, através de diagramas, para a gente entender isso aqui. No primeiro sistema, dá uma olhada aí no nosso slide. Primeiro sistema, nós temos o sistema marxista-socialista. O Estado, ele é máximo e ele comanda todas as coisas. Então, família, escola, artes, igreja, trabalho, ele então determina e dita tudo. Num outro sistema, que é o sistema liberal, de direita, é o indivíduo que determina. Ele vai determinar, então, Estado, família, escola e etc. Ok? Inclusive a igreja. E aí, então, a gente se pergunta, o que Paulo, então, aqui no capítulo 13 de Romanos, pode nos ajudar, e toda a teologia bíblica, pode nos ajudar nesse entendimento? A palavra de Deus, ela vai trazer, então, um entendimento em relação a isso. Agora, esse próximo é um entendimento cristão equivocado. Pode seguir. Em que Satanás, ele governa o Estado, família, escola, arte e trabalho. E Deus governa a igreja. Esse é um entendimento equivocado, um entendimento cristão. Muitos cristãos pensam dessa forma. Né? Mas o entendimento bíblico é diferente desse. O entendimento bíblico é esse. Deus, ele é soberano. Então, ele, na sua soberania, ele está acima e governa todas as coisas. O Estado, a família, a escola, artes, igreja, trabalho. Esse diagrama, ele foi postulado pela primeira vez no início do século XX por um pastor holandês, reformado, um pastor reformado holandês, Abraham Kuyper. Ele vai chamar de soberania das esferas. O que é isso? Ele vai dizer o seguinte, olha, cada um na sua, cada um no seu quadrado. O Estado na sua esfera de atuação, a igreja na sua esfera de atuação, a escola, a artes e assim sucessivamente. O problema é quando um quer incidir sobre o outro. O problema acontece quando o Estado ele foge das suas atribuições que Deus lhe deu, que são segurança, justiça, e aí ele quer incidir sobre uma esfera que não lhe pertence, a igreja ou a família. Quando o Estado quer determinar como eu devo educar o meu filho,
o que o Estado está fazendo? Ele está incidindo sobre uma esfera que não lhe pertence. Ele está transcendendo essa esfera. Né? Então, esse é o entendimento bíblico. Cada um, então, na sua função, na sua área de atuação. Ok? Vamos voltar lá para aquele quadro, então, de ideologias. Como se já não bastasse, entre esquerda e direita, ainda existem outras ideologias, que são as variantes dessas duas majoritárias. Vamos lá, nós temos ainda, que dá para enxergar um pouquinho, centro-esquerda, e aí lembra que eu falei, guarda aí o PT, que o PT ele tá nisso aqui, o PDT e o PPS. O centro-esquerda, então, é o liberalismo do estado de bem-estar social. Ok? Parece com o liberalismo de direita, mas lembra, se ele é de esquerda, então ele é estatizante. Centro, liberalismo clássico, no Brasil nós temos o PSB, PR e MDB. Depois nós temos o centro de direita, e aí estamos no PSDB, PTC e PRP. E aí nós temos os candidatos à eleição de acordo com suas orientações. Né? O Ciro Gomes, do PDT, ele se encontra... Essa aqui é uma classificação baseada no partido, porque nem sempre o candidato ele se apresenta como. Né? Nós vimos no início lá o Kassab, né? A gente não é de esquerda, nem de direita, nem de centro. Tal. Às vezes ele faz isso. Então, é a partir daqui do partido dele. Então, Ciro Gomes, PDT, lá no centro-esquerda, a Marina, da Rede, né? Um pouco mais para a esquerda, o Boulos do PSOL, né? Então, de extrema esquerda. Ainda faltou mais duas classificações aí, extrema esquerda e extrema direita. A extrema direita é o nazismo, são o neofascismo, né? O neonazismo. O Meirelles está de centro, do MDB, Alckmin. Então, centro-direita, PSDB, e Bolsonaro, do PSL, na direita. Ok? Está faltando aí, sim, vários candidatos. Eu escolhi os que estão mais à frente no Ibope. Está faltando o substituto de Lula, né? Mas estaria aqui, juntamente com a Marina, indo para o centro-esquerda, né? E o Ciro Gomes. Quais são, então, voltando para a questão inicial, quais são os elementos que nós devemos levar em consideração para nos posicionar criticamente, biblicamente, diante dessas ideologias que estão postas diante de nós? Algumas orientações. Em primeiro lugar, saiba que, querendo ou não, de uma forma ou de outra, todos são afetados por ideologias. Ok? Eu não sou de direita. Tá ok, mas isso não significa que você não tenha uma ideologia. Eu não sou de esquerda. Tá bom, mas isso não significa que você não tenha uma ideologia. Todos, de alguma forma, nós somos afetados e nós precisamos ter essa consciência de que as ideologias, elas incidem sobre nós. Ok? Querendo ou não, através de escola, através da família, através de amigos, através de leituras diversas que nós fazemos. Identifique essas ideologias. É o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos dando nome aos bois. Então, identifique. Isso aqui é a posição da esquerda, isso aqui é a posição da direita, e etc. Identifique as ideologias. Você está lá na universidade, o seu professor ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso, o que é uma pena, porque, a meu ver, isso é falta de honestidade.
infelizmente, não só nas universidades, mas nos seminários no Brasil também, seminários teológicos. Muitos professores, eles são marxistas, mas eles não se apresentam como tal. Não são honestos. Então, o professor na universidade, ele não vai ser honesto, porque ele precisa de um emprego. Na verdade, em algumas universidades, porque outras ele é aberto mesmo e vamos que vamos. Mas alguns ele não vai ser honesto. Mas as suas ideias vai terminar aparecendo. Então você precisa identificar, não, peraí, o que ele está dizendo, mesmo que ele não se coloque como tal, mas o que ele está dizendo faz parte da ideologia tal. Então identifique as ideologias e analise criticamente essas ideologias a partir das Escrituras. Perceba que o que nós estamos tentando aqui fazer, mesmo que seja rapidamente, olha, o que ele diz é isso, mas olha o que a Bíblia diz. Isso a gente precisa fazer em casa também. Isso a gente precisa fazer. Aqui está a ideologia, então eu preciso avaliá-la criticamente. Infelizmente, muitos crentes fazem o caminho contrário. Avaliam as Escrituras a partir das ideologias. Esse é um grande problema da nossa atualidade. Eles absorvem nos bancos universitários essas ideologias e quando eles vão estudar a Bíblia, eles tentam então aplicar essas ideologias às Escrituras. Vide missão integral. A missão integral tem feito isso. Ela tem aplicado as Escrituras, ou melhor, tem aplicado nas Escrituras a ideologia de esquerda. Missão integral. A missão integral é a vertente da teologia da libertação católica. Não ajudou nada. A missão integral é uma teologia dentro das igrejas evangélicas que propõe, então, as ideias de esquerda para a teologia cristã. Melhorou. Abra mão de sua ideologia em favor das Escrituras. Quando uma ideologia se choca com as Escrituras, o que é que a gente precisa fazer? Muita gente tem aberto mão das Escrituras. Não faça isso. Abra mão da ideologia. Contraponha a ideologia com as Escrituras e quando houver choque, abra mão da ideologia. Nós somos servos. Servos de Deus, servos de Cristo, servos da palavra. Então nós precisamos abrir mão. E por fim, posicione-se. Posicione-se. Nós vivemos um tempo em que nós precisamos, de fato, nos posicionar. Queridos, não é fácil, nós precisamos orar pelos nossos jovens. Não é fácil você ser jovem nos nossos dias, nas escolas, especialmente nas universidades profundamente seculares que nós temos hoje. Eu tive a oportunidade de estudar em uma das universidades do Brasil de maior referência acadêmica, mas profundamente marxista. E para mim era uma luta estar no refeitório. O que o crente faz antes de comer, gente? O que faz? Ora, né? Como é que você ora no refeitório de uma universidade secular? Gente, isso é uma luta terrível. Terrível. E aí eu percebi que eu estava flexibilizando a minha fé. Eu fazia como o pastor Ricardo mencionou aqui, né? Na hora de orar, passava a mão rapidamente no olho, Senhor, obrigado, amém. Mas isso me pesou no coração, falei, não, está errado. E aí eu comecei a fazer a oração de intercessão longa, né?
A gente acabava a aula, ia para o refeitório com os colegas e tal. E aí eu comecei a dizer, gente, dá licença. Fechava o olho e orava. A primeira vez, eu senti, parecia que o refeitório tem aquele burburinho, né, normal. Né? Você tem lá 200, 300 pessoas, né? Mas eu senti como se houvesse um silêncio geral. As pessoas, todo mundo olhando para mim. Eu falei, puxa vida, agora acabou, né? Mas o curioso é que depois um colega me procurou. Ele falou, ô Nelson, você é crente? Eu falei, eu sou. Eu também. Nós somos tentados a ser intimidados um tempo inteiro pelas ideologias. Queridos, nós precisamos nos posicionar. Nos posicionar frente às ideologias. Nós precisamos lembrar o seguinte, nós conhecemos a verdade. E a verdade sempre prevalece. O que nós precisamos é estar dispostos a levantar a bandeira da verdade, aonde quer que nós estejamos. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo que passamos juntos, refletindo sobre essa questão de ideologias. E nós rogamos, Senhor, humildemente, que o Senhor nos dê a graça de nos posicionar firmemente diante de um mundo tão confuso, tão cheio de ideias falsas. Esse mundo precisa conhecer a verdade. E nós precisamos proclamá-la onde quer que nós estejamos. Que a Tua graça, Senhor, nos fortaleça a proclamar a Tua verdade na escola, no trabalho, na universidade, aonde quer que o Senhor nos coloque, seja como patrão, seja como empregado, para a glória do Senhor Jesus Cristo. No nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Eu Obrigado, ainda tenho, só um minutinho, Bima. Eu ainda tenho algumas dicas que eu coloquei, que, na verdade, eu peguei emprestado do pastor Franklin Ferreira, quando ele trata sobre essa questão. São dicas para a eleição. Como a eleição é em outubro, elas são realmente valiosas nesse contexto. Então, os irmãos podem ter acesso a esse material depois. E tem alguns livros também que eu gostaria de recomendar aos irmãos, aqueles que tiverem interesse de se aprofundar nesse assunto. Fechou? Tá, daqui a pouco o pessoal mostra ali. Este é o momento em que candidato pergunta a candidato. 30 segundos para pergunta, 1 minuto e meio para a resposta. Quem vai perguntar? Tem alguém? Quer tirar uma dúvida? Bruno! 30 Irmãos, segundos deixa eu para só pergunta. esclarecer uma coisa. O pastor mencionou que eu sou especialista no assunto, e eu não vou dizer que é mentira, né? É verdade. O pastor falou, mas pero no mucho. Faz 7 anos que eu estou atuando diretamente em exposição bíblica, como prega a palavra. Então, muita coisa desse material eu tive que retomar, rever, porque eu já tinha deixado de lado, tá bom? Então, de repente, não dificulta na pergunta, não. A pergunta é mais para esclarecer Pois aquela, você chamou de teoria de esferas, soberania de esferas, obrigado, Guima. Em que Deus ele é soberano sobre tudo, e Deus ser soberano sobre tudo, eu entendo que isso é muito claro para nós, nossa visão cristã. Essa teoria está dizendo que o Estado ele não tem que interferir, por exemplo, em trabalho, o Estado não teria minimamente que regular relações de trabalho? Tá? E se me permite uma segunda pergunta, naquele espectro que você colocou desde o Guilherme Boulos à esquerda até o Jair Bolsonaro à direita, como é que conceitualmente se encaixaria o Partido Novo? Você sabe dizer?
Obrigado. Ok, não sei nenhuma das duas. Próxima pergunta. Não, gente, quanto à primeira pergunta, em relação às esferas, existem dificuldades, sim. Inclusive, esse conceito ele foi postulado no início do século XX, ele já foi desenvolvido até o Kuyper, ele foi fundador da Universidade de Amsterdã, Universidade Livre de Amsterdã. Então, os seus discípulos já desenvolveram essa ideia. Uma das dificuldades é quem estabelece a esfera de quem? Desses elementos. Para nós cristãos isso é muito claro, mas numa sociedade pluralista como a nossa, a dificuldade é essa, quem estabelece quem? Okay? As responsabilidades e deveres de cada esfera. Né? Então, é uma dificuldade que está aí. O pessoal tem pensado e ainda não chegaram a um denominador em relação a isso. Okay? Das propostas é que, numa sociedade, é extremamente importante a atuação da igreja. Nós confundimos a questão da separação entre igreja e Estado. Nós pensamos o seguinte, olha, a igreja não deve se meter com esse negócio de política e pronto. A igreja como instituição, talvez não, mas os membros da igreja devem, né? Eles devem ser cristãos atuantes aonde quer que estejam. Então, eles devem atuar na prefeitura, devem atuar nas câmaras municipais, no judiciário e assim por diante. Então, nessa atuação de cristãos, existe a influência das esferas. Ok? Nas leis, a sociedade americana é um exemplo disso, né? Cujo as leis elas vão ter uma influência forte do cristianismo. Ok? E quanto à segunda pergunta, o novo, né? O Partido Novo, eu tenho uma ideia, mas eu não li o estatuto do partido, e a ideia que eu tenho vai ser só chute. E eu queria me abster disso, num campo tão complexo. Mais alguém? Uma pergunta? Pela ordem. Pode vir aqui. Eu ia falar só no final, mas eu quero pegar o gancho aqui, que ele falou um negócio interessante. A PIBA nunca apresentou nenhum candidato veio ao púlpito, nunca isso aconteceu, nunca. Mas a PIBA, na composição dos seus membros, tem sua responsabilidade nas eleições. Tem um candidato da PIBA deputado estadual. Entenda o que eu vou falar agora, por favor, que é o Daniel Martini. Nós conhecemos bem o Daniel. Deus colocou no coração dele se envolver na política. E o Daniel ele tem uma característica. Ele não faz nada sem vir conversar com o pastor. E ele disse, pastor, eu estou sendo convidado para ser candidato. Então, dentro da nossa igreja, nós temos uma pessoa que é candidato a deputado estadual. Cabe vocês orarem por ele. Eu não estou dizendo para vocês votarem para ele. Cada um é livre, mas orar por um irmão em Cristo que é um candidato postulante a deputado estadual. Não há nenhum problema eu dizer isso diante dos irmãos. É um irmão em Cristo. Eu sei de um irmão também. Márcio está aqui ou não? Já saiu, Márcio. O Guilherme. Os pais estão aqui? Do Guilherme Cavani? Mas o Guilherme, ele, se eu não me engano, ele está querendo ser um juiz. Ele está estudando para isso. Orem pelo Guilherme. Porque se ele um juiz crente, faz uma grande diferença.
Seria interessante que irmãos da igreja que estão postulando, seja lá na política ou num cargo público, por exemplo, judiciário, que nós orássemos por eles. Nós temos 2 juízes aqui, que é o Cota e o Márcio. E onde eu sei, o Guilherme quer ser um juiz. Orem pelo Guilherme Cavani. Não sei se tem mais algum jovem, talvez o Ricardo podia nos ajudar. Mas é importante isso. Por exemplo, se tem uma pessoa que quer ser polícia federal, vamos orar por esse irmão, para que ele esteja lá e faça a diferença. Então, quando eu falei do Daniel, por favor, não fale outra coisa que não aquilo que eu falei. É o irmão em Cristo que está postulando. Ore por ele. Eu não estou dizendo vote nele, mas ore por ele. Ore pelo o Guilherme Cavani. Ele quer ser um juiz. Ore por ele. E quantos mais homens tivermos lá dentro, mais diferença podemos fazer. Acho que passou uma coisa importante, é o que o Paul Freston, ele menciona no livro dele, e eu recomendo esse livro, Religião e Política sim, Igreja e Estado não. Ele denuncia a participação evangélica no Brasil, na política, através desse livro. Ele diz o seguinte, que toda vez que os evangélicos eles vão para a política, eles vão sempre com uma tendência pragmatista, utilitarista, eles vão para ter alguma coisa para a igreja. Então a igreja se junta, vamos votar em fulano de tal para vereador, porque isso vai ser muito bom para a nossa igreja, o Satanás está tomando a sociedade e a gente precisa, então, de leis que favoreçam a nossa igreja. Não é? Normalmente é essa a concepção. A concepção bíblica é diferente, irmãos. A concepção bíblica é, olha, nós vamos oferecer para a sociedade o filho da nossa igreja. Nós vamos oferecer para a sociedade um cristão de fato. E esse cristão de fato, ele vai glorificar a Deus aonde ele está. E ele vai levar aonde ele está, então, princípios bíblicos da palavra de Deus para a sociedade, para o bem comum. Ok, o primeiro sinal foi tocado já, então sua pergunta breve. Primeiro eu queria agradecer, irmão, porque realmente, assim, eu acho que todos nós como cristãos, cidadãos, acho que cada um de nós temos que tomar um posicionamento. Fato é que ideologia está aí e ela faz parte da política. A minha pergunta, na verdade, é uma pergunta até individual para a igreja. Se cada um de nós, no momento que nós estamos passando no nosso país, né, na situação delicada aí, aqui do Bolsonaro e tal, se cada um de nós tivermos a delicadeza de acessar o estatuto do partido e validar com as concepções e valores da Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque o irmão chegou aqui, o Bruno, perguntou sobre algo, eu acho interessante, é validar o estatuto. Isso é nosso dever para tomar um posicionamento em quem você está votando. O fato é, tem um ultra-esquerdismo e o ultradiretismo. O ponto principal é, o que você acha disso? É sábio fazer isso? É coerente? Você primeiro, antes de votar, olhar qual que é o posicionamento do partido? Eu até orientei aqui numa das dicas lá, a gente precisa fazer isso. Agora, no Brasil é um problema. Nos Estados Unidos nós temos lá, quem? Os republicanos e os democratas. 2 opções. E no Brasil? 35. Agora, o problema mais grave é que os candidatos, em sua maioria, são pragmáticos. Isso significa que eles não trabalham de acordo com a ideologia do partido, em muitas vezes. O que agrava ainda mais. Às vezes o deputado ele vota contrário à orientação do partido, à ideologia do partido, e vota por conveniência. Né? O camarada ele começa a sua carreira política num partido, quando você vê no final da sua carreira, ele já passou por 10 partidos, e com ideologias diferentes. Né? Então, esse é um agravante ainda maior no nosso contexto.
Você tinha alguns livros que você, antes Sim. que o Tico denuncie o tempo? Esse é o que eu mencionei, do Paul Freston. Esse é do Frank Ferreira, A Idolatria do Estado. Esse é do Herman. Ele é um desenvolvimento daquele diagrama lá que eu mencionei, do Kuiper, Estado e Soberania, Vida Nova. Esse é Visões e Ilusões, do David Koizes. Gente, esse livro aqui é fantástico. Quem puder ler, leia, da Vida Nova. Volta O amarelinho lá. Esse é do Wayne Grudem, Política segundo a Bíblia. Okay? Então, é uma literatura saudável para a gente ponderar sobre esse tema. Ok? Deus abençoe, queridos. Vamos orar? Bondoso Deus, queremos agradecer ao Senhor pela aula que o pastor Nelson nos deu, e nos informando, Deus, do campo sociológico e ideológico que temos no nosso país, mas, acima de tudo, a percepção da Tua palavra para nos ajudar a lidar com as autoridades e com o governo e com o Estado. Mais uma vez, ó Deus, oramos para que o Senhor nos dê sabedoria na hora de digitarmos o nosso voto, de tal maneira, ó Deus, que possamos, com muito discernimento, pensar e escolher, não aqueles que vão resolver os problemas do Brasil, porque sabemos que isso não vem deles, mas aqueles que poderão dar um ambiente favorável para que continuemos a pregar o Evangelho, ter liberdade para o exercício da nossa adoração, do nosso louvor ao Senhor. E mais uma vez, intercedemos pelo nosso país. Um país que vive uma crise econômico-financeira desde 2014. Quantos irmãos aqui nós, sejam empreendedores, sejam empregados, que estão passando nas suas realidades como pessoas, o reflexo dessa crise. Te pedimos que o Senhor continue a sustentá-los, ajudá-los e encorajá-los. Essa é a nossa oração, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom almoço a todos.